Esquecimento do passado. 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. 396. Como pode um homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações das existências lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Resposta. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, a vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhes são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento do desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e há que instintivamente resistir, atribuindo a mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizerdes culpados. Em nova existência se sofre com coragem aquela prova e resiste. O espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Nota. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. É a nossa consciência que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, mas concita a resistência àqueles pendores. 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem imprimidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos digno ou ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que os nossos, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Pergunta então, na situação em que se encontram os habitantes desse mundo, não se considera tão infelizes quanto nós, na em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termo de comparação? Cabe aqui, essa leitura todinha foi a pergunta, viu? Ela é longa. Agora a resposta. Cabe aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de sua existência passada. Esses compreendes
Esses compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhe permite fruir. Outros, porém, há cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se apreciam como homens, apreciam-na como espírito. Essa aqui é a resposta, terminou. Eu falei que era a resposta lá antes, mas ainda era a pergunta é mais longa mesmo. Agora tem um comentário de Kardec, um pouquinho longuinho também. No esquecimento das existências anteriores, transcorridas sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Os mundos superiores, quando o recordá-las, já não constitui pesadelo. É que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes. Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria-o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos em consequências o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta: a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultaria, talvez, os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre, podendo honrar-nos de nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal a razão, porque neles as criaturas se lembram de suas antecedentes existências, como nós nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de um mau sonho. 395. Podemos ter algumas relações a respeito de nossas vidas, algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso uma simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das existências anteriores? Sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra de seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. 398A. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou numa precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes, então, da posição que escolheu.
mas em geral essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca porém de retroceder.